Fala pessoal, e aí, mais uma vez, estamos aqui com mais uma revisão. Pessoal, dessa vez, agora o nosso alvo é a banca VUNESP, cara. A banca, uma das mais legais, tá? Uma das bancas mais interessantes, né, com que eu já trabalhei, tá? Uma banca muito interessante, muito legal. E essa aula aqui, cara, é a aula que eu, montei com todo carinho para realmente prender você aqui. Que aqui nesta live, né, nesta aulinha, eu vou falar dos assuntos mais recorrentes, né, nas provas da VUNESP. Nós temos um curso aí, né, no site, você vai ver, né, completo com questões VUNESP para você. Então, realmente a gente escolheu cada questão a dedo, né, separados por, né, cada questão ali, cada assunto separado por matéria, uma bateria de questões sobre aquilo ali. E você com certeza vai se dar muito bem com esse curso, né? E a VUNESP, né, não é uma banca difícil, mas também não é uma banca assim tão fácil. E aí eu vou falar aqui de cada assunto que vai cair, vou fazer uma ou duas questões sobre esses assuntos, e aí você vai entender como que isso cai na sua prova. Lembrando que aqui eu vou falar, né, rapidamente, né, sobre cada assunto desse, né? No curso completo, aí você tem uma aula de cada assunto desse, uma aula com um simulado de cada assunto que vai ser falado aqui, tá? Aqui a gente fala de uma forma mais genérica. Caso você não entenda, né, lá na plataforma você já vai ter acesso à aula completa, 100%, sem nenhum mistério, né? Vamos entender então, pessoal, como que funciona isso aqui e você vai ver que é fácil. Olha só, assinale na questão seguinte, né? Começa aqui a questão, né? Na questão seguinte, assinale a alternativa com a ortografia e a acentuação corretas. Ele quer que esteja correta tanto no quesito acentuação gráfica quanto a ortografia. Vamos lá. Os cientistas são, pelo amor de Deus, né, pessoal? Os cientistas são unânimes. Unânimes é uma palavra proparoxítona que deve ter acento gráfico, certo? Então, você já tem ali unânimes, né, como errada, né? Então, a letra A você já sabe que não pode ser. Mas os cientistas fazem uma advertência. Pessoal, a advertência não é assim, né? A advertência é com C. Beleza? E aí, né, ininterrupto das plataformas digitais. Beleza, letra A nós já eliminamos. Na letra B, os cientistas são unânimes, tá certo, unanimidade, tá correto. E fazem uma advertência, tá correto também, aos voluntários quanto aos impactos causados pelo uso ininterrupto das plataformas, né? Bom, tá tudo certo. Parece, pelo menos não enxerguei nenhum erro na letra B. Os cientistas são unânimes, não é unânimes, não, é unânimes. E a advertência por ser uma paroxítona terminada em ditongo precisa ter acento, assim como voluntários, que aqui tá certo. E ininterrupto. Ininterrupto não existe, né, pessoal? Tá tudo errado na letra C, pelo amor de Deus. Depois, na letra D, os cientistas são unânimes, está correto, mas fazem uma advertência. A advertência precisa ter acento por ser uma palavra paroxítona terminada em um ditongo, né, pessoal? Olha aí que coisa linda. E os cientistas são unânimes, né? Fazem uma advertência, também deveria ter acento aqui. Realmente o gabarito vai ser a letra B. Olha que questão fácil. A questão era tão fácil, pessoal, tão fácil que eu acho, né? Confere aí para mim. Eu acho que se você soubesse escrever a palavra advertência, você já acertaria na prova. Porque na letra A a advertência está com S, a gente sabe que não é. Na letra B a advertência está perfeito, olha só. E depois na letra C, D e E, a advertência ali nessas opções estão sem acento, né? A palavra está sem acento. Então, realmente, né, é uma questão muito tranquila, né, pessoal? Questão fácil, não tem mistério, tá? Só de saber escrever uma palavra simples como advertência, você já matava a questão, né? Além dos outros erros, né, como ininterrupto, unânimes, né? Então, realmente estava uma questão bem fácil. A VUNESP não é uma banca tão difícil, certo? Olha só,
Assinale a alternativa correta quanto à acentuação das palavras estabelecida pela norma culta padrão. Olha só que interessante. Quando a veterinária se pôs a brincar com o cachorro, ele se mostrou muito receptivo. Pessoal, veterinária é uma palavra que tem acento gráfico, né? É uma palavra paroxítona terminada em ditongo, assim como advertência, né? Olha, separa aqui, ó, Sempre que você tiver uma palavra paroxítona terminada em ditongo, você vai colocar com acento, beleza? Então, veterinária, né, tem que ter acento ali. E aí você já sabe, né, que a letra A não pode ser porque ele quer a correta, né? Existem profissionais que aconselham as pessoas a adotarem animais, pois a convivência é terapêutica. Pessoal, não vi nenhum erro aqui, né? Convivência, palavra paroxítona terminada em ditongo. Terapêutica é uma proparoxítona. Bom, tá tudo certo na letra B. Será que vai ser mais uma vez nosso gabarito, letra B? Na palestra, o treinador fez referências, tranquilo, tá ok, a cães, certo, né? Que tem, porque tem com acento, tá correto também, porque aqui são cães, né? Cães que têm múltiplas habilidades. E aí você tem o tem aqui, né, pessoal? Que no plural realmente tem acento, ó. Ele tem nada. Mas eles têm um acento circunflexo. É muito importante você entender que na língua portuguesa não existe em hipótese alguma um verbo que seja conjugado da mesma forma no singular e no plural. Não tem como. Com o verbo ter, essa diferença ela é mais difícil de ser percebida, tanto com o verbo ter quanto o verbo vir, porque não existe diferença no som, né? Ele tem, eles têm, o som é exatamente o mesmo, mas tem que ter uma diferença na grafia, pelo menos, né? Mesma coisa vai acontecer com os verbos que derivam. Ele mantém acento agudo, mas eles mantêm é circunflexo. Ele obtém é acento agudo, mas eles obtêm é circunflexo. Ele contém é acento agudo, mas eles contêm é circunflexo. E assim vai, né? Então aqui está correta, tinha tudo para estar certa na letra C, mas múltiplas é uma palavra proparoxítona. Então múltiplas habilidades é a palavra que está incorreta na letra C. E na letra D, o rapaz levou o cão a uma chácara. Mais uma vez, chácara é uma palavra proparoxítona e é necessário que haja acentuação gráfica ali para marcar essa sílaba tônica. Lembrando que toda proparoxítona ela é acentuada, né? Onde o animal pôde brincar, né? Pôde no passado, né? No pretérito perfeito, realmente tem acento, correto? E aí tá tudo certo, tá, pessoal? O erro da letra A é veterinária, o erro na letra B não tem, é o gabarito, né? Na letra C o erro múltiplas e na letra D é chácara somente, tá, pessoal? O gabarito, letra B de bola, mais uma questão tranquilona, mais uma questão batida, certo? E a questão 3 é igual, né? Não sei por que questão repetida, falha nossa. Depois, vamos lá, vamos entender aqui a questão número 4, que diz o seguinte: assinale a alternativa em que a preposição em destaque forma uma expressão cujo sentido é de modo. Então, pessoal, nós fizemos aqui duas questões de acentuação gráfica. Sempre tem uma questãozinha de acentuação gráfica na VUNESP. Agora, aqui na questão 3 é repetida, né? A gente sabe que é letra B, né? Enfim, repetida a questão, né? Enfim. Na número 4 aqui, pessoal, aqui você já vai ter o estudo das classes gramaticais, né? Aqui, pessoal, assinale a opção em que a preposição em destaque forma uma expressão cujo sentido é de modo, beleza? Então, pessoal, aqui ele quer o valor semântico
Não é uma questão que caia tanto, mas de vez em quando tem umazinha dessa na VUNESP. É o valor semântico das preposições. O valor semântico das preposições, certo? Um trabalho coordenado pela Universidade Chungyang. Pessoal, aqui não tem nada de modo, né? O trabalho ele é coordenado pela universidade. Aqui pela universidade é o agente da ação. Beleza? Com o corpo curvado e a atenção sugada pela tela. Bom, é necessário, né, ler o texto para você entender ali se aquele com dá ideia de modo, né? Provavelmente vai dar sim, né? O modo como a pessoa fica com o corpo curvado e a atenção sugada pela tela. Mas vamos ver. Sempre se imaginou que o uso exagerado de smartphones e tablets com o corpo curvado e a atenção sugada pela tela pudesse fazer lacuna para o corpo. Ou seja, pudesse fazer mal, né, para o corpo. Deve ser isso, né? Deve haver uma pergunta sobre isso aqui, se esse mal é com L ou com U, deve fazer bem, deve fazer mal, né? Então, com o corpo curvado e a atenção sugada pela tela, é o modo como a pessoa fica na frente dos smartphones, né, na frente dos tablets. Bom, a letra B, só sai letra B, né, gente? A letra B dá ideia de modo, sim. Resultam da postura equivocada. Cuidado, tá, pessoal? Aqui, olha, qual é o sentido dessa preposição? Pessoal, existe uma preposição que a gente chama de preposição relacional e uma preposição que a gente chama de preposição nocional. A preposição nocional, ela tem valor semântico. Certo? Já a preposição relacional não possui valor semântico. Quando que a preposição ela não vai possuir valor semântico? Pessoal, a preposição ela não vai possuir nenhum valor semântico quando ela for exigência de um termo anterior. Inclusive, caiu essa questão ontem na prova da Polícia Civil. Tem nada a ver com a prova de vocês, foi banca FGV, foi outra banca, mas curiosidade, caiu. Quando a preposição ela não possui um valor semântico, é chamada de preposição relacional. É quando não é exigência de um termo anterior. É quando a preposição ela inicia um objeto indireto ou um complemento nominal. Aqui o que resulta de alguma coisa, verbo transitivo indireto, da postura é objeto indireto, né? Então não tem valor semântico nenhum, tá? Apresentar o vínculos na região do pescoço, ensinada a ideia de lugar e não de modo, um ponto comum entre as pessoas investigadas, né? É onde que você encontra o ponto em comum entre ali, também dá uma ideia, né, mais fraca, mas também dá uma ideia, né, do lugar. Gabarito letra B, né, pessoal? Você tem ali a ideia de modo, como que a pessoa fica na frente do celular, na frente do smartphone, entendeu? Gabarito, letra B de bola, com certeza. Questão fácil, né? Não é uma questão difícil, pelo contrário, tá? Uma questão bem tranquila. Beleza? Valor semântico das preposições, né? Assinale a alternativa em que estão destacados respectivamente um adjetivo e uma locução adjetiva. Primeiro ponto, olha só aqui que interessante, né? Aquele rapaz fala alto, aquele, né? E aquele rapaz é alto. Primeiramente, pessoal, vamos entender a diferença entre um advérbio de modo e um adjetivo. Beleza? Um advérbio de modo e um adjetivo. Qual é a diferença entre
Ai, Deus, um advérbio de modo e um adjetivo. Pessoal, é o seguinte, olha só que coisa interessante. Pessoal, tem que lembrar o seguinte, o advérbio é diferente do adjetivo em vários pontos. Primeiro, o advérbio é uma classe de palavras que a gente chama de invariável. O adjetivo é uma classe que nós chamamos de variável. O que é uma classe variável? Classe variável é aquela que, obviamente, sofre variações. O que é isso, né? Quando uma palavra ela tem feminino, ela tem plural, né? É uma palavra que a gente chama de variável. A palavra invariável na nossa língua é aquela palavra que não sofre modificação, nem de gênero nem de número, ou seja, a palavra invariável é aquela que tem que estar no singular e no masculino sempre. Então, o advérbio, em regra, tem que estar sempre no masculino e no singular, porque é uma palavra invariável. Então, vamos lá. Toda vez que você ficar em dúvida se uma palavra é advérbio ou se uma palavra é adjetivo, né, o que você vai fazer? Você coloca a frase no plural ou no feminino e plural ao mesmo tempo e veja se essa palavra vai sofrer alguma variação. Por exemplo, aquele rapaz fala alto, eu poderia falar aqui aquela moça fala alto. Você poderia colocar no plural também, aquelas moças falam alto. Veja que alto não sofreu variação nem de gênero, nem de número. Isso significa que é invariável. Se é invariável, é advérbio. De modo, é o modo como ele fala. Agora, aquele rapaz é alto, né? Agora, você pode falar que aquela moça é alta. Aí você tem aqui a variação. Então, significa que não é advérbio, é adjetivo. Se variou, não é advérbio. Ele quer o que seja um adjetivo e uma locução adjetiva. Léo, o que é uma locução adjetiva? É uma preposição, tá? Locução adjetiva vai ser uma preposição mais, normalmente, substantivo, mas pode ser preposição mais advérbio, preposição mais verbo, né? Preposição mais pronome, ou seja, é a preposição mais uma palavrinha exercendo uma característica em cima de um substantivo. Isso aqui é uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva. Locução adjetiva é a preposição mais uma palavra exercendo essa característica, né, em cima de um substantivo. Olha, você assustou ele falando alto. Olha só, vocês assustaram-no falando alto. Esse alto não vai mudar nunca, né? Sendo você ou sendo vocês, sendo singular ou plural, isso significa que é uma classe invariável. Isso significa que esse alto é advérbio. Significa que não podemos ter a letra A, pois ele quer o primeiro sendo adjetivo e depois uma locução adjetiva, certo? Miguel era o mais velho. Miguelita era a mais velha. Olha só como mudou. Realmente você tem aqui um advérbio. Agora, a viagem se fazia a cavalo. Cuidado, tá, pessoal? Cavalo aqui é um modo como você fazia a viagem. Uma locução adjetiva jamais vai se referir a verbo, vai se referir sempre a substantivo, tá? Então, por isso que a cavalo aqui é um advérbio de modo, na verdade, de meio, né? Tá mais para meio que modo. Tá ligado ao verbo, né? Então, não. Pensávamos com ânsia. Pessoal, ânsia é o nome daquela coisa que a gente tem, né? Isso aqui é substantivo, tá, pessoal? Não tem nada de adjetivo, não. Então, elimina já a letra C também. Para aprender nomes feios, ó, feios é adjetivo, característica dos nomes. Legal. E o risinho malévolo dos Guimarães. Olha só, dos Guimarães, preposição mais substantivo. Olha aqui, preposição mais substantivo.
fazendo referência ao risinho malévolo. Fazendo referência a um substantivo, risinho dos Guimarães. Ali, você tem uma locução adjetiva? Tem, com certeza, uma locução adjetiva. Então, o gabarito vai ser, com certeza, a letra D. E aqui, pessoal, o miserável, com o artigo assim na frente, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Beleza? Miserável normalmente é adjetivo sim, mas quando eu falo o miserável, aí passa a ser substantivo, tá? E de certo modo, né, participava dele. De certo modo, né, isso aqui não é adjetivo, isso é advérbio, beleza? O gabarito é a letra D, com certeza. Certinho? Olha só, não é difícil não, cara. VUNESP é tranquilaço. E uma prova difícil, né? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agente de fiscalização. Um saláriozinho bem alto, né? Gabarito, letra D de dado, tá, gente? Número 6. Assinar a alternativa em que a preposição em destaque forma a expressão com sentido de causa. Mais uma vez, né? O valor semântico da preposição, interpretação purinha. Para estes, a escolha racional era não chamar a atenção. Pessoal, o que nós temos ali é uma opinião, né? Tem nada de causa. Para estes, a escolha racional, a escolha na opinião deles. Então aqui, pessoal, você já sabe que você tem uma preposição que não tem nada de causa, né? Então não. Uma vez posto em prática... Pessoal, em prática também não tem nada de causa, né? Posto por causa da prática. Não, nada a ver, pelo amor de Deus. Carece de sistema eficaz de incentivos e sanções. Pessoal, não tem nada de causa, né? É um sistema de incentivos e sanções. Já a dispensa de servidores por insuficiência de desempenho pode ser, porque aqui nós temos a dispensa dos servidores ocorreram por causa da insuficiência do desempenho deles. Ou seja, eles não estavam tendo um desempenho muito bom. Esse é o motivo. Essa é a causa para que você tenha a dispensa desses servidores. Os servidores foram dispensados. Então, o gabarito, pessoal, letra D de dado. E evitando que funcionários sucumbam às forças da inércia, não tem nada de causa, né, pessoal? O gabarito, letra D de dado. Certo? Servidores por causa, né, da insuficiência de desempenho. Por insuficiência de desempenho. Foi por causa disso que eles foram dispensados. Certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre pronomes. Léo, eu vou fazer a prova da VUNESP. Eu vou ficar me matando de estudar pronomes? Não, gente, não. Olha só. Se for fazer a questão da VUNESP, você vai se ligar bastante em pronome. De pronomes, né? Você vai estudar bastante. Claro que você vai dar uma passada em todas. Mas você vai estudar bem mais, dar uma ênfase bem grande em pronomes pessoais e pronomes relativos. Então é necessário que você tenha ali uma ênfase muito grande em pronome pessoal e em pronome relativo, né? E aí o primeiro ponto aqui, pessoal, que cai muito de pronome pessoal, é o uso do pronome lhe. Pessoal, o uso do pronome lhe, ele tem algumas funções na nossa língua. Sintaticamente, o pronome lhe ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal, certo? E ele pode ser um adjunto adnominal. Sintaticamente, ele tem essas funções.
Como é que aparece na provinha da VUNESP? Normalmente, quase sempre, como um objeto indireto. Você já aprendeu há muito tempo que o objeto indireto é quando você tem ali um verbo que pede a preposição. Ele pede um complemento com preposição. Pede um complemento com preposição. Ou seja, o objeto indireto é um complemento de verbo que exige uma preposição. Por exemplo, quem precisa de alguma coisa. Precisa de dinheiro é um objeto indireto, certo? Eu me referi a vocês. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa, então nós temos ali um objeto indireto também, porque quem se refere a alguém, correto? Agora, você tem o pronome lhe aqui. Pessoal, e o pronome lhe, certo? Sempre que ele estiver ligado a verbo, grava isso, nunca se esqueça disso na sua vida, pelo amor de Deus. Sempre que o lhe estiver ligado a verbo, ele vai ser um objeto indireto. Isso significa que ele vai ser com preposição, certo? Então o lhe, pessoal, ele vai sempre substituir um termo preposicionado, ou seja, você vai substituir o lhe por a ele, por a ela, por a algo, por a alguém, certo? O lhe sempre vai ser substituível por algum termo que esteja com a preposição a ou com a preposição para. Então, o lhe sempre vai ter essa função, ele sempre vai ser um complemento de um termo que esteja com a preposição a ou com a preposição para. Sempre, Léo, sempre, com certeza. Beleza? Então, se ele estiver ligado a verbo, esse verbo tem que pedir a preposição. Correto? Ah, Léo, e se não pedir preposição, pode ser o lhe? Não, aí não pode ser o lhe de jeito nenhum. Certo? Olha, ninguém diz para ele o que fazer. E as pessoas devem expressar sua individualidade. Com as expressões destacadas substituídas por pronome em conformidade com a norma padrão da língua, resulta, respectivamente, em... Primeiramente, você vai ter que substituir o para ele. E aí, pessoal, se tá, ninguém diz a ele, ninguém diz para ele, tá com a preposição a. Então, você tem que substituir pelo lhe. Então, o certo, pessoal, é ninguém lhe diz o que fazer. Pessoal, o lhe. Vou apagar aqui que ficou a letrinha feia, né? O lhe aqui, ele tem que ser o lhe, não pode ser o de jeito nenhum, ninguém o diz, está tudo errado, né? Tem que ser o lhe. E esse lhe tem que estar antes do verbo, porque o ninguém, pessoal, é um pronome indefinido. E, gente, pronome indefinido é visto como um fator de prótese. Isso obriga o pronome a estar antes do verbo. Então, ninguém diz, lhe fica até feio, né? O certo é ninguém lhe diz o que fazer. Então, você já tem como gabarito letra C ou D. Mas aí, pessoal, quando você não tiver um termo preposicionado, como no caso expressar sua individualidade, você deve se lembrar que quem expressa alguma coisa é verbo transitivo direto, não pede preposição, então esse termo é um objeto direto. Você já deve se lembrar que o lhe não pode estar ligado a verbo transitivo direto de jeito nenhum. Então, se o verbo expressar é verbo transitivo direto, por favor, você elimine todas as opções em que você tem o lhe. Então, você só vai eliminar a letra C. Mas foi suficiente para você marcar o gabarito, que você já tinha eliminado A, B e E. Então, o certo é ninguém lhe diz o que fazer. As pessoas devem expressá-la, né? Expressar sua individualidade, as pessoas devem expressá-la. Beleza? Olha só que interessante, cara. Aqui é tranquilo, questão de pronome. Pessoal, de pronome pessoal, né? Você vai ter que estudar muito o pronome lhe, que cai bastante nas provas da VUNESP, tá? E o pronome o ou a, beleza?
Já o pronome o a, tá, pessoal? Eles vão ser, né, o a, como expressá-la, né? Esses pronomes aqui, eles vão ser ligados a verbos sempre objeto direto, tá? Então, cuidado, por exemplo, na Bahia, o pessoal tem a mania de usar o lhe para tudo, né? Eu lhe amo, ou para muita coisa, pelo menos. Eu lhe amo, eu lhe vi, eu lhe adoro, eu lhe ajudo. E tá tudo errado, tá? Porque quem ama, ama alguém. Então, não é eu lhe amo, é eu o amo, eu a amo se for para uma mulher, né? Eu a vi, eu os ajudo, não eu lhes ajudo. Não, porque quem ajuda, ajuda alguém. É verbo transitivo direto. Então, nunca se esqueça, para que o lhe ligado a verbo esteja correto, ele tem que ser substituído por a ele, a ela, ou para ele, para ela, do jeitinho que está ali na questão, certo? Se for um termo sem preposição, sem o a ou sem o para, você já elimina, porque o lhe não pode, tá legal? Ó, observe as passagens. Olha como é que cai bastante, ó. Repare que é a mesma prova. PC São Paulo, auxiliar papiloscopista, policial. Mesma coisa, ó. É a mesma prova. 2 questões de pronome numa prova só. Então o pronome vai cair na sua prova? É bem provável, né? Observe as passagens. Tomou querosene? Ontem esteve aqui um cara que tomou com guaraná. Diz que melhorou o gosto. Não sei. Nunca provei. E aí, pessoal, olha só. Considerando o emprego e a colocação de pronomes em conformidade com a norma padrão, as frases em destaque podem ser assim reescritas. Bom, quem prova, prova alguma coisa. Você provou querosene. É verbo transitivo direto. Provou algo e não a algo e não para algo. Se não tem a preposição a nem a preposição para, onde tem o lhe, nós vamos eliminar. Só pode ser a letra B, a letra C, a letra D. Letra D nós vamos eliminar também porque o ele, né, um pronome pessoal do caso reto, não pode ser objeto direto. Provei ele, tá horrível. Pessoal, o certo seria, já que o nunca é um advérbio, um fator de próclise, o certo é nunca o provei, tá? Esse o tem que estar na frente do verbo e não pode ser o lhe de jeito nenhum, muito menos o provei ele, né? Então, gente, já acabou a questão, não precisou nem ler a segunda parte, né? Olha que legal, que questão fácil, né? Aí, olha o homem, um homem raro aqui, está desenganado, é câncer, não sabe o que é. Quem foi que desenganou? Ou seja, desenganou alguém. Então, quem foi que o desenganou, né? Tá certinha a letra B. Mais uma vez, é o nosso gabarito. B de bola. Olha só, cara, que questão tranquila, né, pessoal? Que questões tranquilas, né? Se você estudar certinho, se você seguir um cronograma à risca, bonitinho, você vai sim gabaritar a prova de língua portuguesa da VUNESP. Eu te garanto, a prova é tranquila. Depois, você vai ter ali, né, questões de crase. Crase também costuma cair muito nas provas da VUNESP, por isso que eu coloquei aqui. E aí, pessoal, vamos lá. O que é a crase, né? Crase, pessoal, vou botar aqui, ó. Basicamente, a junção, não é sempre, tá, pessoal? Mas é normalmente a junção da preposição a com o artigo a. Então, você vai ter a crase quando você tiver a preposição a contraída com o artigo a. Primeira regra que você precisa saber é que o artigo a é usado diante de palavras femininas. O artigo a é usado diante de palavras femininas, certo? Então, a crase só pode ocorrer na frente de palavras femininas, correto?
Então, na frente de palavra feminina, você vai ter crase. Então, qual é a regra básica de crase? O que você vai pensar como regra básica? É claro, né, pessoal? Nós vamos falar 5 minutinhos de crase aqui. E, obviamente, você não vai saber tudo de crase. Isso aqui é só para você matar algumas questões. Para você saber tudo de crase, você precisa assistir a aula completa de crase que temos na plataforma. E aí, qual é a regra básica? A regra básica é o seguinte. Se você tiver aqui uma palavra feminina, você vai ter dúvida se esse A tem crase ou não, certo? Porque diante de palavra feminina você vai usar crase. Você vai pegar essa palavra feminina e vai substituir por uma palavra masculina. Se esse A que você está em dúvida se tem crase ou não se tornar AL, você vai colocar com crase. Se não se tornar AL, você vai deixar sem. Vamos ver se esse bisuzinho já vai ser suficiente para você acertar a primeira questão. Certo? Olha, o operador de câmera quis confirmar se estava correta a informação. Olha, o operador de câmera quis confirmar se estava correto o informe. Você trocou informação que é feminino por informe que é masculino, não virou AL. Então não tem crase, nós vamos eliminar onde tem crase na primeira. Informação de que número de pessoas dispostas a dedicar-se. Pessoal, dedicar é verbo e não se usa crase diante de verbo. Onde tem crase, nós vamos eliminar. Acabou a questão. Eliminamos B, C, D e E. Só pode ser letra A. Ah, Léo, mas dedicar-se às aulas. Olha, dedicar-se aos projetos de matemática. Virou AL? Virou gabarito com a crase. Dedicar-se às aulas de matemática. Virou AL? Tem crase, né? Então, olha só que lindo, ó. Então, você eliminaria aqui quase tudo. Então, olha só como é que ficou fácil, cara. Gabarito, letra A, com certeza. Questões muito fáceis, né, pessoal? Questões muito tranquilas. Não tem por que você temer a banca, né, VUNESP, né? A VUNESP realmente é uma banca que é legal em língua portuguesa. Não é uma banca que vai te trazer sérios problemas, tá? Pelo contrário. Né? Acredito que você vai fechar o seu curso aí, completar, porque com certeza você vai adquirir, porque você não é bobo. E ao final do curso você vai estar adorando língua portuguesa, né? É fácil, cara. Olha, vamos ver aqui a número 10, que diz o seguinte. Cara, a mesma prova da questão número 8, da questão número 7. Ou seja, como é que essas questões realmente elas vão aparecendo em sequência. Pronome, crase, sempre cai isso. Entendeu? Olha só. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento indicativo de crase de acordo com a norma padrão. No que tange a pesquisas, cuidado, tá, pessoal? Olha, no que tange a estudos. Trocou pesquisa feminino para o masculino, não virou AL. Olha, mas eu poderia falar no que tange aos estudos, mas aí mudaria a estrutura, né? E outra coisa que você pode entender é o seguinte, presta muita atenção porque isso aqui vai ser... Ah, meu irmão, isso aqui vai ser essencial para você. Pessoal, grava isso, tá? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Por quê? Quando você coloca o A no singular, vou botar aqui, né, sem a crase. Quando você coloca o A no singular e a palavra no plural, evidencia que ali você não tem artigo. O artigo ele precisa concordar com o substantivo, são as pesquisas. Se você coloca a pesquisas, no que tange a pesquisas, significa que ali houve a ausência do artigo. Se há a ausência do artigo, não pode ter crase, beleza? A crase é preposição mais artigo. Olha, eu me referi a pessoas
estudiosas. Eu me referi a pessoas estudiosas. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Agora, eu me referi às pessoas estudiosas. E aí, pessoal, agora tá no plural com plural. Aqui é a mais as. Aqui está perfeito. E aí tem crase. Então grava. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Letra E, letra A tá fora. Considerada a inflação, o rendimento médio do país não chegou a superar o valor. Pessoal, superar é verbo. Não pode... Olha, você usa crase diante de palavra feminina. Gênero, verbo não tem gênero. Já viu verbo no feminino? Não tem, né? A construção civil não propõe a criação. A construção civil não propõe o desenvolvimento de novos postos de trabalho. Virual? Não. Então tem crase? Não. Letra C não pode. Segundo as previsões, segundo os especialistas, ó, realmente não tem crase não, tá? Tá tudo certo. O crescimento da economia brasileira em 2018 irá a 3%. Pessoal, não tem nada justificando essa crase aqui. 3% é uma palavra feminina? Tá doido? Não pode ser D. Tem que ser a letra E, o gabarito, porque tá tudo errado, pô. A oferta de empregos com carteira assinada à população. A oferta de empregos ao povo trabalhador. Então, o gabarito, letra E, com certeza, entendeu? Gente, não tem mistério, tá? É muito fácil, é muito tranquilo e você com certeza vai ter ali, porra, muito fácil, muito tranquilo. 11, mais uma questãozinha, né, cara, de crase. Olha só que coisa linda. O Nesca adora crase, cara. Ó, o garoto gosta de assistir a desenhos. Pessoal, há dois motivos para você não ter crase diante da palavra desenho. Primeiro que desenho é uma palavra masculina, né? Desenho é uma palavra masculina. Palavra masculina, crase proibida. A crase é só diante de palavra feminina. No mais, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. O gabarito não pode ser a letra A de jeito nenhum. Certo? O garoto prefere desenhos animados a filmes ou jogos. Mais uma vez, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Sem contar que filme também é uma palavra masculina. São os filmes e não as filmes, né? Então, elimina a letra A, elimina a letra B. Já foi alguma coisa. O garoto passou o sábado assistindo à televisão. O garoto passou o sábado assistindo ao desenho. Virou ao? Virou. Tem crase? Tem, tá certo? Tá, vai ser gabarito? Sim. Porque o garoto perguntou a seu amigo, pessoal, o seu é uma palavra, mais uma vez, masculina. Palavra masculina, crase proibida. Seu amigo, masculino, pô, tá doido? Se fosse a sua amiga, estaria correta, né? Visto que a crase ali seria facultativa, né? Mas estaria correta, tá, pessoal? O garoto prefere ver desenhos a brincar na rua. Brincar é verbo e não pode ter crase diante de verbo. Gabarito, letra C, muito fácil, muito tranquilo, né? Cara, só de você saber que não pode ter crase diante de palavra masculina, que é o básico do básico, e não pode ter crase diante de verbo, que é basicão também, você já matava mais uma questão aqui, entendeu? Olha, mas não seria assistir o desenho? Assistir o desenho estaria errado? Sim, tá, pessoal? Assistir o desenho estaria errado. E a crase também ali, sem ela, estaria errado?
Porque assistindo, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é verbo transitivo indireto, tá? Então você não assiste o desenho, você assiste ao desenho. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Quando você assiste a novela, tem que ser com crase, beleza? Porque você assiste ao jogo, tá, pessoal? Tranquilo? Então não tem mistério, tá? É bem fácil, é bem tranquilo, não tem caô, não. Questão 12, aí vem umas questões sobre conjunções, que também cai muito nas provas da FGV, beleza? E aí, vamos lá, vamos entender aí como que funciona, né? Já tô cheio de fome. E aí diz, será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil. Pessoal, já vou dar o bizu direto para você. Olha só, se você vai fazer uma questão, uma prova de concurso público, principalmente a VUNESP, cara, você vai estudar as conjunções. E, meu irmão, vai por mim. Cara, você já deve ter ouvido muita coisa sobre as conjunções. Você já deve ter ouvido falar que você tem que decorar as conjunções. Você já deve ter ouvido falar que você não tem que decorar as conjunções, que você precisa ter na cabeça, né, não decorado, mas sim entender o sentido dela perante aquele contexto. Então você já ouviu muitas coisas sobre as conjunções, mas, meu irmão, confia em mim, tá? Confia no que eu vou falar para você, tá? Se você não confia em mim, meu irmão, você procura outro professor em quem você confia, tem que confiar. Quando você for estudar as conjunções, você precisa... Eu poderia estar pedindo para você decorar todas as conjunções, mas eu não estou fazendo isso. Eu quero que você decore as conjunções adversativas. Quero que você decore as conjunções conclusivas. Quero que você decore as conjunções causais e as conjunções concessivas. Quero que você decore as conjunções adversativas e conclusivas. Elas estão lá nas conjunções coordenativas. As conjunções causais, elas estão nas conjunções subordinativas. Certo? Então você vai ter ali que decorar essas conjunções, pessoal. As conjunções adversativas são aquelas que te dão sentidos opostos, né? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. São 7 conjunções. E é molinho de você decorar, olha só. Vou arrumar um espaço aqui rapidinho. Onde tem um espaço aqui? Ó, tá difícil arrumar um espaço, mas vamos lá. Ó, as conjunções adversativas, ó. Não tome no copo. Não tome no copo. Não obstante, todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo e o porém. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, são as conjunções adversativas. Todas elas são iguais. E olha só que coincidência. É tão importante você decorar que em 2 minutos você mata até uma questão que a gente nem estava fazendo. Olha só. Você nem lê a questão, meu irmão. Ele pede aquele grifa conjunção mais. E ele diz que vai mudar a frase. Olha ali, ó. Substituir o termo em destaque. A espera é angustiante, mas compreensível. Sua reescrita estará correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e conservando o sentido inalterado em. Você vai substituir o mais por qualquer uma. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. Ó, já marca logo, gabarito a letra B. Essa é a importância de você decorar as conjunções adversativas. Tem que decorar as conclusivas também, tá? Ó, mais uma, ó. Cara, é direto. Então escuta o que eu tô falando, decora essa merda que tu vai acertar, entendeu? Então sem caô, sem... Não vai decorar. Não vai decorar o cacete, porra. Se tu não quer decorar, não confia em mim, que eu tô falando pra você decorar, e tu não decora, tu tem que mudar de professor, meu irmão.
Entendeu? Porque você não tá confiando no que eu tô falando. Se você não tá confiando no que eu tô falando, é que eu já cansei, eu tô cansado. Cansado de pedir pro pessoal decorar essas conjunções. Tô pedindo 4, são conjunções pra cacete. Só tô pedindo adversativa, conclusiva, causal e concessiva. Só tô pedindo essas 4. A aluno vai e não decora. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que trocar de professor. Você não tá fazendo o que eu tô pedindo? Vai com outro professor, pô. Entendeu? Porque não dá, não tem como. Tô cansado, eu não aguento mais, cara. Eu vejo o pessoal errando questão de conjunção, quando é aquela conjunção que eu pedi, que eu implorei, que eu praticamente dei dinheiro para ele decorar, e ele erra, dá vontade de dar um soco na cara desse infeliz. Entendeu? Aí tem que ficar reprovado mesmo, pô. Ela estuda, paga curso, o professor pede pra fazer uma coisa, ele não faz, vai pra merda. Então, explicação não, isso aqui é oposição. A adversativa é aquela que te dá sentido oposto. E aí será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil. Os sindicatos da categoria já se mobilizam. Esse já dá ideia de tempo, né, gente? Então, gabarito é a letra D de dado. É fácil, tá, gente? É muito tranquilo você fazer questão de conjunção. Principalmente da VUNESP. Olha só. É correto afirmar que a expressão contudo, destacada no 5º parágrafo, estabelece uma relação de sentido com o parágrafo. Pessoal, contudo. Olha aqui, conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, não obstante. Mais uma vez. O aluno vai e não faz isso que eu estou pedindo. Ah, tem que matar, tem que dar um soco na cara desse cara. Ele vai te dar uma ideia de sentido oposto. Uma oposição ao que foi falado anteriormente. Então ele estabelece uma relação de sentido com o parágrafo anterior, nem precisa do texto, tá? Confirmando com estatísticas o sucesso das empresas, confirmando não. Contudo, a ideia oposta, contudo, não confirma. Posterior, expondo argumentos favoráveis à adoção, não. Anterior, atestando a eficiência do modelo aberto com base em resultados de pesquisas, não. Anterior, introduzindo informações que se contrapõem à visão positiva. Contrapõe, oposição, contraste, adversidade. Ah, Léo, mas tinha que ter o texto. Nem precisa. Se você decorou a conjunção, você sabe que ele dá a ideia oposta. Então o gabarito é a letra D. Mesmo sem ler o texto. É muito fácil, cara. Tem que decorar. 14 já fizemos, você já viu, né? Aí eu pedi para você decorar também as conclusivas, né? O por conseguinte, por isso e logo são conclusivas. Olha as conjunções conclusivas. Aqui são as adversativas, né? E aqui as conjunções conclusivas. Logo, portanto, por isso, então, assim, e o por conseguinte. E aí você vai ter o por conseguinte, por isso e logo, tudo sendo conclusivo. Você já eliminaria todas essas que são iguais, ó. Entendeu? Então, vamos para a última, né, gente? Aí ele quer aqui, pessoal, uma série de coisas, né? Assinale a alternativa correta quanto à concordância, regência, colocação pronominal, em conformidade com a norma padrão. Ele quer a correta, né? Dado as informações, nada. Dadas as informações, as dimensões, né? Desculpa. Dadas as informações da crise na Catalunha, as pessoas pedem que o governo as protejam de atos violentos. Dadas as dimensões, tá, pessoal? Ensina-se espanhol na Catalunha para que no futuro não... Pessoal, o que não vai existir? Diferenças. Então é para que não existam diferenças. Ó, é vedado nas escolas aulas. Aulas é vedado? Não. Aulas são vedadas. Concordância. Vai ter uma aula só de concordância. Vai ver quanto isso é fácil. Para que a situação seja o mais rapidamente possível controlada, determinaram-se medidas drásticas. Bom, não vejo nenhum problema na letra D, vai ser o gabarito. Porque na letra E, certamente mais de um simpatizante apoiam. Não. Pessoal, a expressão mais de um
ela vai te dar em regra o verbo no singular, certo? Então o gabarito é a letra D. Então ali é apoia. Queridos, tamo junto. Um forte abraço aí para todo mundo. E até a próxima. Espero que tudo tenha ficado um pouco mais claro para você, que você tenha entendido como que funciona a VUNESP. E cada assunto falado aqui e outros, que a VUNESP também cobra, né? Você vai ter no nosso curso completaço. Queridos, fiquem com Deus. Um forte abraço. Contem sempre comigo. E tchau, tchau.